Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma manhã que vamos compartilhar do livro de Provérbios. E hoje nós vamos falar do capítulo 6. E eu tenho como título Advertência contra a insensatez. Mas antes de desenvolvermos esse devocional dessa manhã, vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado pelo privilégio que nós temos de termos a Tua Palavra e que possamos usufruir dela a cada dia de nossas vidas e os ensinamentos que ela tem a nos dar, que possamos não somente conhecer, mas aplicar em nossas vidas. Que o Senhor seja exaltado e glorificado hoje para todos sempre. Amém. Então, como eu disse, no capítulo 6, que vamos desenvolver nessa manhã, de Provérbios, nós podemos observar algumas advertências sobre áreas importantes da vida. E elas servem para nos guiar sobre o que fazer e o que não fazer, seja em relação a nós mesmos ou aos outros. Esses versículos foram feitos para nos advertir em relação aos perigos que se encontram em determinadas decisões ou pessoas. A passagem começa com uma advertência em relação ao fato de se tornar fiador de outra pessoa, que segundo o sábio, o ideal é que não façamos, pois há muitos perigos e pode nos trazer danos. Além disso, nos adverte também em relação à preguiça e enfatiza que não podemos permitir que ela nos domine, né? Assim também como a advertência em relação aos homens malignos. Devemos, portanto, evitar tudo isso para o nosso bem, segundo a sabedoria do nosso Deus. Então vamos desenvolver esses 19 versículos que vamos aprender sobre as advertências contra a insensatez. O verso 1 a 5 diz: Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo, não se entregue ao sono, não procure descansar, livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. O provérbio inicia com Salomão ensinando seu filho que é muito sério ser fiador de outros. Ser fiador de alguém vai muito além de facilitar um negócio para um amigo, muito mais de um estranho. Salomão está querendo dizer que responsabilizar-se por outra pessoa, sem levar em conta os riscos, sem suspeitar que algo possa dar errado e sem ouvir essas instruções, como ele está dizendo aqui, é pura tolice, ainda que bem intencionadas. Esse trecho bíblico ensina que não é possível escapar da responsabilidade assumida ao ser fiador, dando simples explicações como eu achei que ele ia pagar direitinho ou só quis ajudar um amigo. A verdade é que, independentemente da explicação que você der, o credor levará a cobrança adiante até que você pague pela dívida que você não contraiu em benefício próprio. Então a exortação do provérbio é: fique longe das dívidas antes que elas te afastem da felicidade. Quem aceita ser fiador das dívidas alheias corre grande risco ou grande perigo de perder amizades, além de prejudicar ainda mais a quem está arruinando-se
por causa da irresponsabilidade financeira. O fiador sofre as consequências de contas não pagas. Na época de Salomão, uma pessoa que assumisse uma dívida e que não pagasse essa dívida, perderia tudo o que tinha e ainda por cima seria reduzida à escravidão. Desse modo, mesmo que as leis de hoje sejam diferentes, a incapacidade de quitar uma dívida é ainda uma forma de escravidão e pode ser um problema sério. Mas e quem já contraiu, ou melhor, e quem já se comprometeu? A esses, ele diz, Salomão diz, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista e incomode o seu próximo. O significado disso é que aquele que insensatamente se colocou na posição de fiador de outra pessoa, deve buscá-la para desfazer tal compromisso enquanto é tempo, ou seja, enquanto a dívida não foi cobrada dele. Para isso, é preciso ser honesto e explicar as razões àquele que foi por ele avalizado, responsabilizado, o qual deve acolher com brandura o pedido de extinção da fiança em vez de forçar o outro a ser o seu fiador. Salomão nos alerta sobre o perigo de ser fiador, mas isto não significa que nunca devamos ser generosos ou ajudar os outros caso possamos, mas que não devemos prometer o que não podemos cumprir. Assim, sabendo de todas as coisas que envolvem uma situação como essa e de tudo que pode dar errado, tanto na parte financeira do acordo como no relacionamento pessoal entre os amigos, o escritor cobra empenho do fiador para sair desse compromisso dizendo: não se entregue ao sono, não procure descansar, livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. A exortação é: se livra dessa dívida o quanto antes. A melhor hora de se livrar dos laços das dívidas alheias é antes que elas sejam transferidas para o fiador. Está entendendo, né? Os versos 6 a 11 diz: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena nas suas provisões no verão e na época da colheita junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Agora a advertência contra o preguiçoso. Como combatemos a preguiça? Como vencemos a preguiça? Não tem receita para isso. A maneira de vencê-la é decidir firmemente ser responsável e cumprir seus deveres. Fazer o que precisa fazer, simples assim. Por isso, longe de criar pequenos passos com o intuito de tapear a preguiça, Salomão prefere conscientizar os servos de Deus, mostrando o exemplo da criação e a ordem impressa por Deus no mundo, dizendo: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. A ideia é mostrar que mesmo que o cansaço seja normal, não há justificativa para negligenciar suas tarefas e suas responsabilidades com base na sensação de preguiça. O preguiçoso é uma pessoa insensível que espera sustentar-se sem precisar trabalhar. Ele se recusa literalmente a levantar a mão para fazer alguma coisa.
Ele apresenta desculpas para não trabalhar. Diferente do oprimido, aquele que sofreu tirania, foi saqueado, os seus bens injustamente, o preguiçoso traz pobreza para si e não é objeto de compaixão. E com o propósito de evidenciar a necessidade do homem de se envolver em suas tarefas, o autor faz a comparação com a formiga. As formigas cumprem seu dever sem serem forçadas por um chefe, mas como função natural de conviver em uma sociedade organizada. Por isso, no que diz respeito ao trabalho, a formiga é um bom exemplo a ser seguido por quem deseja ser sábio e servir a Deus com toda a sua vida. Depois, o escritor exorta os seus leitores preguiçosos, fazendo-lhes duas perguntas que contêm uma pesada carga de reprovação e repreensão. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? A intenção não é obter uma resposta, mas repreendê-los a abandonarem a preguiça e abraçar as responsabilidades. Muitas vezes não é fácil, mas é necessário. A palavra forte é para despertar o preguiçoso da sua vida ociosa. O camarada só fica dormindo, de braços cruzados, não fazendo nada. Assim, como tudo na vida, a preguiça tem resultados. O primeiro deles é a pobreza e o segundo, a necessidade. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Pobreza, nesse contexto, é privação trazida para si próprio. A formiga não passa fome no inverno porque trabalhou muito nas outras estações. O homem que trabalhou e usou o seu dinheiro com sabedoria, nos dias de crise, terá para sobreviver. Não passará por necessidade. Já o preguiçoso passará por necessidade. Os versos de 12 a 15 diz: o perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos, tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído irremediavelmente. Agora a exortação, a advertência contra o homem mau, perverso. Salomão aqui aborda o pecado daquele que anda de um lado para o outro dizendo palavras muito ruins. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Algo aqui que ele não atribui apenas ao mero costume, mas à corrupção pessoal, explicando que o perverso não tem caráter. Por isso, não se trata de agir de modo impulsivo ou impensado, mas de uma ação planejada e maldosa. O sentido da palavra má aqui é uma pessoa encrenqueira que se rebela contra toda autoridade boa e piedosa. Parte dessa atuação é marcada pela dissimulação, de modo que esse perverso pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. É tipo dizer algo agradável a alguém, mas piscar ou fazer gestos para outro a fim de dizer que não é nada daquilo que ele está dizendo. Revela tramas ocultas e um pensamento diferente das palavras que ele está dizendo, dando uma boa rasteira em quem confiou nele. A bondade aparente não passa de uma dura e perversa maledicência pelas costas das presas dos perversos. Mais uma vez, Salomão quer que seu leitor entenda que ele fala de um tipo de pessoa que tem no coração o propósito de enganar, sendo alguém mais perigoso que o simples tolo que não pensa antes de agir. Este planeja sempre o mal e semeia a discórdia. O que ele faz com um sorriso no rosto, usa frases de afeto e demonstra preocupação, enquanto coloca um contra os outros. Gente assim
que provoca discórdia entre irmãos, verso 19, é abominada pelo Senhor, de modo que a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído irremediavelmente. O que o texto nos deixa claro, na verdade o que o texto não nos deixa claro é qual o momento que isso vai acontecer. Se será um juízo no momento ou um duro juízo no julgamento final, ou ambos. O fato é que o Senhor vê os corações dos homens e reconhece todas as suas maldades, ainda que sejam ocultas aos olhos humanos, e ele odeia essas maldades, reservando severo castigo para quem age desse modo. Pergunta-se então, você é daquele que prefere uma breve e passageira vantagem ou uma bênção futura ao lado daquele que nunca engana ou trai seus filhos? Provérbios 6, verso 16 a 19, finalizando essa porção de hoje, diz: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Salomão introduz essa última porção dizendo que há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. É uma figura de linguagem que tem como intenção introduzir uma lista de pecados para enfatizar o pior deles. Ele diz que primeiro até o sexto, o primeiro pecado é os olhos altivos, o coração orgulhoso. O segundo pecado é a língua mentirosa, que causa males, de um caráter pervertido. O terceiro, as mãos que derramam sangue inocente, pessoa cruel e injusta, O quarto pecado, odiado por Deus, é o coração que traça planos perversos, uma maldade premeditada e consciente. O quinto são os pés que se apressam para fazer o mal, é propriamente a prática da maldade, a ação prática de fazer o que é mal. O sexto pecado vem daquele que é uma testemunha falsa, que espalha mentiras, sujando qualquer conceito de justiça e retidão com seus falsos testemunhos. E por fim, o último pecado, o sétimo da lista, é o que recebe uma atenção especial dentro de uma figura numérica, crescente, que introduz o texto. Sendo assim, o escritor apresenta o pior pecado dessa lista como vindo daquele que provoca discórdia entre irmãos. Além desse tema, concordar e ilustrar o ensino do escritor lá dos versos 12 e 15, esse versículo também serve como um tipo de clímax na reprovação do perverso, que coloca uns contra os outros, com a finalidade de obter benefícios pessoais. O Senhor abomina esse. Uma lista como essa deve fazer qualquer pessoa pensar muito antes de fazer coisas que o colocariam nessa lista. Ao contrário, a decisão do sábio é ser alvo do mais sublime e maravilhoso amor do Senhor, crendo e se entregando ao Senhor Jesus Cristo. É essa a escolha que você tem feito? Pense bem. Procure servir ao Senhor e ter nas suas atitudes aquilo que glorifica a Ele, e não aquilo que destrói os relacionamentos e as pessoas. Obrigado, Jesus, por essas palavras. Obrigado por esses ensinamentos quanto às advertências que o Senhor nos deu, a preguiça, a fazer dívidas ou então assumir dívidas que não são as nossas, por mais que tenhamos boas intenções, a não termos um coração alimentado pela maldade, mas um coração voltado para o Senhor, para que assim nós possamos viver uma vida digna e que glorifique o seu nome. Proteja a tua igreja, proteja o seu povo, que cada um de nós estejamos
nos fundamentando na Tua Palavra, para que a maneira de nós falarmos, pensarmos ou agirmos sejam agradáveis ao Senhor. Que o Senhor seja exaltado e glorificado hoje e para todo sempre. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.